Sem dúvida alguma, o ministério do apóstolo Paulo foi marcado por fé, foi marcado pela graça, mas também o ministério do apóstolo Paulo foi marcado por uma palavra que eu vejo que nós precisamos refletir um pouco. A palavra esta é a certeza. Vem comigo, vamos refletir um pouco sobre as certezas na vida do apóstolo Paulo. Vem comigo. A vida do apóstolo Paulo foi marcada não somente por fé, mas também foi marcada por uma outra palavra, e esta palavra é certeza. E isto nós vemos em vários textos bíblicos, onde o apóstolo ele escreve, outros estão escrevendo a seu respeito, e nós precisamos dar uma olhada em algumas dessas passagens para que também possamos trilhar em cima das mesmas certezas que o apóstolo Paulo. Romanos 8:18 diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então o apóstolo Paulo, ele tinha uma convicção exata de algo. Ele tinha uma certeza absoluta que havia uma glória ainda a ser revelada e manifesta, não somente a ele, mas todos aqueles que receberem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas vão receber a mesma glória. E o tempo que Paulo está escrevendo aqui para os irmãos de Roma é um tempo de perseguição, é um tempo onde a igreja está sofrendo as perseguições, está sofrendo com a expulsão dos cristãos de Roma. Alguns estão sendo mortos porque da fé em Cristo, mas o apóstolo Paulo está nos trazendo uma palavra aqui de ânimo, de alento, uma palavra de sustentação para a vida de todos aqueles que creem. Mas quando nós voltamos um pouquinho no versículo 17 deste mesmo capítulo, olha qual era a certeza de Paulo. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então, se nós padecemos por amor a Cristo aqui nesta vida, aqui nesta terra, com certeza nós vamos ter aí a glorificação eterna. A palavra certeza, algumas definições dela: qualidade do que é certo, convicção, conhecimento exato, coisa certa, estabilidade, firmeza. Então observa aí a abrangência desta palavra certeza. É muita coisa que nós podemos agregar nas nossas vidas e nós vemos isso através do apóstolo Paulo, das suas descrições, das suas falas, das suas conversas com os demais cristãos, e ele tem nos deixado este grandioso tesouro espiritual na palavra de Deus. 1 Coríntios 1:18 diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Observa que neste texto, Paulo está falando do poder de Deus, está falando da salvação, está falando da mensagem da cruz, e tudo isso traz esta certeza de salvação para a vida do apóstolo Paulo. Ele não está dizendo aqui que talvez, ou quem sabe, não, ele está dizendo, olha, mas para nós que somos salvos, a palavra da cruz, ela é o poder de Deus. Então esta certeza fazia com que o apóstolo Paulo caminhasse de uma forma muito poderosa, muito forte, muito nítida, muito transparente, levando a fé que ele tinha na pessoa de Cristo, na palavra de Deus, mediante o poder do Espírito Santo para outras pessoas. Esta certeza da salvação faz toda uma diferença na vida daqueles que creem em Cristo. Uma pessoa que ela não tem a certeza da salvação, ela não vai fazer com que a sua vida também alcance outras vidas, com que a sua vida seja exemplo para outras vidas. Muito pelo contrário. Se nós quisermos alcançar outras vidas, precisamos ter a certeza da salvação, e é o que o apóstolo Paulo ele tinha. Não mediante os seus esforços, não mediante aquilo que ele fazia, mas sim mediante a mensagem da cruz, a obra vicária de Cristo na cruz do Calvário. E ele diz esta palavra: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Então, quando as pessoas não creem na mensagem da cruz, elas estão perecendo e elas vão continuar perecendo. Mas ele continua dizendo: mas para nós que somos salvos, não é que fomos ou seremos, nós somos, e isso é tempo presente. Então isto fala de uma salvação contínua e constante, e Paulo tinha esta certeza mediante o poder de Deus. Paulo tinha convicção do seu chamado, 1 Coríntios 15:9.
Pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Também algo que fez a diferença no ministério do apóstolo Paulo foi a convicção, a certeza do chamado que ele teve quando estava ainda perseguindo os cristãos no caminho para Damasco. Ele tem ali um encontro com Cristo, na verdade Jesus vem até ele para chamá-lo ao ministério apostólico, e agora Paulo escrevendo para a igreja de Corinto, ele está dizendo, olha, eu sou o menor dos apóstolos. Isso fala de uma certeza, não é de uma incerteza, mas é de uma certeza muito grande no chamado de Cristo na vida dele. Isto fez com que o apóstolo Paulo caminhasse por inúmeros lugares, vários pontos aí do seu tempo, pregando a palavra de Deus, levando o evangelho de Jesus Cristo para que outras pessoas também pudessem ser abençoadas pela palavra de Deus. Isto faz parte da certeza do chamado, e nós precisamos também, nos dias de hoje, ter esta convicção. Aquilo que Deus nos chamou para fazer, nós precisamos caminhar em cima de uma certeza absoluta. Se nós não tivermos essa certeza, o nosso ministério ele não flui, ele não vinga, vamos dizer assim, ele não frutifica. Mas o apóstolo Paulo, ele está andando aqui agora mediante uma palavra da parte de Cristo para ele, esse chamado poderoso, e ele está correspondendo ao chamado de Jesus para a sua vida. Também o apóstolo Paulo, ele falou sobre algo que está prestes a acontecer, e nós precisamos estar firmados nesta mesma palavra, esperando este acontecimento. 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 17. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Isto fala da certeza do arrebatamento iminente da igreja. O apóstolo Paulo, já nos seus dias, nos dias em que ele estava ali pregando a palavra, ensinando, discipulando, fazendo novos discípulos, aconselhando as pessoas, ele tinha certeza do arrebatamento da igreja. Pensa como Paulo caminhava, a qualquer instante Jesus pode voltar. E é interessante isso porque o texto fala que alguns vão morrer, mas nem todos. Então, se nós sabemos que a morte é uma certeza, porém o arrebatamento da igreja, para as pessoas também que estiverem vivas, isto faz parte da fé do apóstolo Paulo, e ele caminhava nesta certeza. Era um fundamento que ele tinha, era uma convicção que ele tinha, era um conhecimento exato. Paulo tinha conhecimento exato do arrebatamento iminente da igreja, e nós precisamos viver isso nos dias de hoje. Quando Jesus vai voltar? Não sei. Pode ser agora, pode ser neste momento, pode ser daqui uma semana, pode ser daqui um mês, eu não sei. Mas eu sei que Jesus está voltando e pode ser agora. E esta era uma certeza que o apóstolo Paulo tinha e deixou isto claro aqui para a igreja de Tessalônica. E algumas pessoas dizem, não, todo mundo vai morrer. Não, o texto não está dizendo isso. Algumas pessoas não passarão pela morte, e isto é uma certeza absoluta, porque a palavra de Deus declara. A palavra de Deus está deixando muito claro isso. Nem todos vão morrer. Vamos ler de novo o texto. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, certeza, para a vinda do Senhor não precederemos os que dormem. Dormir aqui é morrer. Então Paulo caminhava neste trilho e também deixou isto muito claro para a igreja de Tessalônica. Paulo, como um grande combatente do evangelho, como um grande trabalhador aí na seara do Senhor, ele tinha certeza do salário, da recompensa que ele estaria recebendo. 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8. Combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Pensa como Paulo estava pronto ali para receber o galardão, a coroa da justiça, o salário, a recompensa por trabalhar na seara de Jesus Cristo, o nosso Senhor, estar trabalhando com afinco, com prazer, com gosto, com zelo. Então isto também precisa fazer parte das nossas vidas. Nós precisamos ter certeza que o nosso trabalho não é vão. Aquilo que nós estamos fazendo em prol do Evangelho de Jesus Cristo aqui na terra,
na eternidade vai ter o pagamento eterno. Um pagamento que ladrão não roubam, que as traças não vão corroer, enfim, é um pagamento eterno. É um pagamento para toda uma eternidade. E Paulo tinha certeza absoluta deste salário que o Senhor promete para as nossas vidas. E ele diz que não somente para ele, mas também a todos quantos amarem a vinda do Senhor Jesus. E esta é uma certeza que nós precisamos ter. Quantas pessoas estão fazendo a obra do Senhor de forma relaxada? Né? E é claro, não vão receber o salário. Por quê? Porque estão trabalhando de forma relaxada dentro de uma empresa. Se nós trabalharmos de forma relaxada, de forma negligente, é claro, vai chegar um momento que podemos ser até dispensados, despedidos e não vamos receber aquilo que estamos almejando. Mas quando trabalhamos na seara do Senhor, estamos almejando sim um céu de glória, a vida eterna, um corpo transformado. E Paulo trabalhava em prol também deste grande benefício, deste grande salário. Paulo também ele tinha certeza do amor de Deus para conosco. Quantas pessoas elas têm dificuldade ainda em aceitar ou em entender o amor de Deus nas suas vidas. Sabe por quê? Porque dos momentos difíceis, porque dos momentos de tribulação, porque das perdas, será que Deus me ama? Paulo tinha certeza do amor de Deus pela vida dele e também pelas nossas vidas. Efésios 2, versículos 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, o apóstolo Paulo ele tinha plena convicção do amor de Deus para com a sua vida e para com a vida de nós outros. Ele está dizendo isto para a igreja de Éfeso, né? E lá na frente, esta mesma igreja ela vai deixar o amor a Cristo de lado, né? Mas Paulo está tratando aqui do amor de Deus para com as nossas vidas. E se nós não tivermos certeza do amor de Deus para com as nossas vidas, como que nós vamos estar na casa do Senhor? Como que nós vamos viver o Evangelho? Para viver o Evangelho, eu preciso ter certeza que Deus me ama. Não importa se estamos passando por alguns momentos difíceis, por algumas crises, por algumas lutas, por algumas dores. Imagina, o apóstolo Paulo ele faz uma oração a Cristo para que fosse tirado dele o espinho que ele tinha na carne. E o Senhor fala, não vou retirar, a minha graça te basta. Então ele teve que aprender a caminhar com esse espinho na carne, mas justamente o amor de Deus que Paulo entendia é que fez ele trilhar, é que fez ele caminhar, é que fez ele continuar a jornada, mesmo com o espinho na carne. Quando nós falamos desta questão do espinho, né, se nós pegarmos na vida natural um espinho em uma planta, quando nos atinge a nossa carne, machuca, dói, fere, traz um certo desconforto, um certo tormento. E o apóstolo Paulo entende essa questão e está dizendo aqui, mesmo com espinho na carne, ele vai dizer, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Então não é pouco amor que Deus tem por nós, e nós precisamos também ter a certeza deste amor por Deus pelas nossas vidas. E uma outra coisa que eu vejo, que o apóstolo Paulo tinha certeza, e que ele batalhou muito por isso, para estar fazendo com que nós, no tempo presente, entendamos, mas também nos dias em que ele ministrava, em que ele ensinava, ele fez com que as pessoas entendessem essa questão, que nós estamos ou temos uma luta espiritual para travar. Efésios 6 e 12. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então Paulo, ele tinha certeza desta luta contra o reino das trevas. Não adianta nós dizermos que não estamos lutando contra forças invisíveis do mal, regidas, dirigidas, guiadas por Satanás, que tem aí à sua disposição legiões de demônios, anjos caídos, que se rebelaram contra a autoridade de Deus. O apóstolo Paulo, ciente desta luta, ele vai escrever aqui para esta igreja, a igreja de Éfeso, para estar assim, se preparando, tomando toda a armadura de Deus para poder vencer. E esta certeza faz com que nós
venhamos a ter uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de vigilância. O próprio Senhor Jesus, ele diz, olha, vigiem e orem, para que vocês não entrem em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, se nós não vivermos uma vida, primeiro, de vigilância, por que a vigilância? A vigilância vai nos dar, assim, o parâmetro, um panorama da situação que está ao nosso redor. E através desta vigilância, através de nós sabermos o que está ao nosso redor, é que nós vamos tomar a tendência da oração e orar pelas situações que estão ao nosso redor, que nos circundam. Então nós precisamos também ter certeza desta luta contra os poderes das trevas, contra as forças do mal que querem fazer de tudo para que nós abandonemos a nossa fé em Cristo. E se isto não acontecer, se nós não tivermos certeza, nós não vamos viver uma vida de oração, nós não vamos clamar, suplicar o favor de Deus. O próprio Senhor Jesus, em um dos seus ensinamentos, ele diz que nós precisamos orar para que sejamos livres do mal, do maligno, na hora da tentação, para que o Senhor nos proteja. Então nós precisamos também estar observando esta certeza na vida do apóstolo Paulo, que ele tinha desta luta contra o reino das trevas. Que esta palavra venha estar assim fluindo na tua vida, que você venha refletir em cima disso, que você venha meditar em cima dessas certezas que o apóstolo Paulo tinha. Agregue na tua vida também, reflita em cada um dos textos, em cada um dos versículos que foi lido, que foi dito, e faça um parâmetro na tua vida, faça uma reflexão, faça uma análise, e que Deus ele venha te abençoar por intermédio desta palavra. Outro sim, eu quero te convidar para estar sendo um colaborador nosso neste canal de mensagens. Se inscreva e também passe para outras pessoas este canal, as mensagens, deixe o sininho para receber todas as notificações e com certeza a bênção vem do céu. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.